Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô voltando para terminar as leis do Caibalion sobre a última lei, que é a lei do gênero. E o gênero, ele tá em tudo, né? Tudo tem o seu princípio masculino e tudo tem o seu princípio feminino. Mas o que é isso na prática? Quer dizer que tudo no universo, desde uma estrela lá do céu até a criação de uma ideia. Qualquer coisa vai ter essa complementação dessas duas forças, né? Tanto do masculino quanto do feminino. Então, a primeira e mais importante coisa que a gente precisa saber é que gênero, ele não é sexo. O sexo biológico, ele só é somente a manifestação desse gênero na matéria. Então, esse princípio do gênero, ele é muito maior. Ele rege todo e qualquer plano da existência. E aqui no hermetismo, esse princípio do gênero, ele tá até nas partículas mais básicas, né, no átomo. Que eles falam que o núcleo, que seria o masculino, ele fecunda e incita o processo. E a eletrosfera, que é o feminino, eu tô lendo porque esses nomes são difíceis, não é do meu dia a dia. E a eletrosfera, que seria a feminina, né, a parte feminina do átomo, ele acolhe, desenvolve e movimenta, né? Ele gera a energia. E no livro ele fala assim que o princípio masculino, que é a ação, ele é o polo ativo. É o impulso, a semente, a força de vontade e é o que projeta a ideia, a iniciativa das coisas. Pensamos nele como a razão e o direcionamento. E o princípio feminino, que é a gestação, é o polo que recebe, que nutre, que cria, né? É o campo fértil, é a força de acolhimento, é a força da gestação. É a força feminina que recebe a ação, ela recebe a semente, que é a ideia, ela desenvolve, ela nutre, para depois colocar isso para fora. E no Caibalion, eles falam que esse é o polo mais trabalhador do universo. O livro, ele explica que um não existe sem o outro. Não existe o feminino se não existir o masculino e vice-versa. A vida, que é qualquer criação, né? Ou o filho, vamos colocar assim, que não é somente o filho físico da matéria que nós temos, né? Nós temos muitos outros filhos. Ele vai nascer dessa união harmoniosa entre o masculino e o feminino. Então, a grande chave que a gente precisa entender é que as nossas ideias, as nossas emoções, elas também são sexuadas. Que elas têm um pai, elas têm uma mãe que as geram dentro da nossa psique. Porque, por exemplo, se nós não agimos com consciência, nós somos apenas grandes mães, desenvolvendo ali ideias, emoções que a gente não sabe nem de onde vieram. Então, o objetivo é que a gente seja pais e mães conscientes dessas nossas criações. Então, se nós estamos em desequilíbrio com esses dois gêneros, quando ocorre o preconceito, a separação, é o ego falando mais alto. Então, a verdadeira evolução é a gente conseguir harmonizar essas duas energias. A gente consiga harmonizar o masculino com o feminino. É como o yin e o yang. A verdadeira evolução, então, é que a gente reconheça
e harmonize esses dois gêneros dentro da gente. Acolher o nosso feminino, que é a nossa intuição, é o nosso campo fértil, é a receptividade. Então a gente precisa acolher o feminino e unir com o princípio masculino, que é a ação, é o foco, é a vontade. É quando a gente se torna um criador consciente da nossa própria vida, da nossa própria realidade. Então, essa lei do gênero, ela é a lei da geração. Precisa entender que para que algo nasça, uma ideia, um projeto, um filho que seja, né? A gente vai precisar dessa energia masculina, que é a semente, né? Que é a ideia, e a energia feminina, que é para gerar, que é para nutrir, para que a gente coloque isso no mundo. Então, antes da gente reagir ou criar algo, a gente tem que se perguntar qual que é a energia masculina, qual que é a semente que eu ando plantando, né? E qual que é a energia feminina, o que eu estou nutrindo na minha vida. Então eu deixo essa pergunta para vocês, espero que vocês estejam criando boas ideias para ter bons frutos depois, né? Essa foi a última lei. Espero que vocês tenham gostado.